Oi, gente, boa noite. Eu sou a Yara Medeiros. Sou a Letícia Michelani. É pra gente se inscrever? Acho que pode ser, né? Então, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, loiros, sei. Uma boca média, sobrancelha média, os olhos castanhos. Estou usando uma blusa verde, um cachecol alaranjado. Acho que é isso. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos loiros encaracolados, tenho olho esverdeado, tamanho médio também, sobrancelha meio não tão fina, também não tão grossa, boca média e nariz um pouco largo. E estou usando uma regata preta e um colar. Bom, acho que então a gente pode introduzir aí o primeiro assunto, né, da nossa conversa, que é contar primeiro um pouco sobre o processo criativo que a gente teve, para depois então a gente vai contar brevemente, né, para depois então passar a palavra para as diretoras para comentar a discussão. Não sei se o pessoal que está aqui já conhece, acho que algumas pessoas já conhecem, já devem ter ouvido, né? Mas, retomando, então, esse projeto ele nasceu lá em 2020, no nosso projeto de TCC do Bacharelado em Dança, e que partiu de um começo, de uma vontade de pesquisar sobre a resistência da natureza no meio urbano. E aí, para isso, então, lá em 2020, ainda antes de estourar a pandemia, né, quando a gente ainda podia frequentar os lugares normalmente, as nossas diretoras sugeriram, que na época a gente eram orientadoras, né, sugeriram que a gente fosse fazer uma vivência na comunidade Amboá-Guarani, lá do Pico, próximo ali do Pico do Jaraguá, né, do Jaraguá em São Paulo. Que é uma região que fica em São Paulo, né? Então, uma grande cidade enorme, com barulho, carro, né? E uma remanescente de Mata Atlântica ali, onde esses povos originários estão e resistem, e, enfim, que é simbólico nesse desejo nosso que a gente teve, né? De falar da resistência da natureza também. Acho que a gente pode continuar com isso. E aí a gente foi para lá. Então a Rúbia, né, já tinha uma proximidade com o pessoal de lá, então esse acesso foi mais facilitado também por causa disso. Depois a Dessa quiser falar das coisas dela. E aí nós fomos um pouco antes da pandemia, assim, tivemos uma vivência lá no final de semana e estava num momento super tenso lá da comunidade, porque a construtora Tenda, não sei se a gente vai falar assim, os nomes, mas enfim, acho que tudo bem. Acho que devemos falar, talvez. Tava para construir, tinha desmatado uma área enorme lá para construir prédios de moradia, assim, né? E tinha desmatado uma área que é uma reserva indígena, assim, né? E aí, naquele final de semana, estava tendo uma ocupação lá de um desses lugares, então tava muita movimentação, muitas pessoas também de fora da aldeia ali. E aí foi muito significativo, assim, porque ainda mais acho que, ainda estando dentro, pensando, né, nessa questão da resistência na natureza, chegamos ali no momento em que estava tendo um confronto super, super forte, assim, né? E aquele remanescente de natureza indo embora ali, né? Sendo acabado. E aí foi super significativo, a gente participou de reza, a gente participou da limpeza de um rio que tinha lá, de um lago. Reflorestamento, né, de muitas plantas que estavam sendo mortas. Sim. E, enfim, aí a gente voltou para a sala de ensaio, deu a pandemia, e aí a gente acabou fazendo os laboratórios todos online, criamos o espetáculo que foi lá, a primeira versão online pelo Zoom, cada uma numa cidade, né? O tempo todo ensaiando longe uma da outra, até virar isso que a gente fez hoje, que foi essa adaptação daquela coisa distante, assim, para um vídeo, né? Para uma dança que estamos nós três juntas.
Acho que é isso, você quer complementar? Acho que não, acho que é um geralzão. E aí dizer que o método que a gente usou, né, desde lá no começo, foi o bailarino pesquisador intérprete, e que o próprio método, depois a gente vai falar mais sobre isso, ele envolve, então, esse coabitar, né, que a gente chama, essa vivência com comunidades, em regiões, em lugares diferentes da nossa própria cultura, né, do nosso núcleo ali, mais ou menos falando. E depois uma série desses laboratórios em que a gente vai entendendo o que ficou no nosso corpo a partir daquela vivência, né? Então, em nenhum momento passa por uma reprodução, por copiar uma dança. Sim, eu vejo como muito mais uma pesquisa muito mais interna, né? Que é despertada por aquela vivência, né? Bom, pegando o seu gancho de tudo que vocês falaram, queria então introduzir aqui, apresentar para vocês a Larissa, que esteve aqui com a gente durante esse processo do PROAC, orientou a gente enquanto era um TCC, para contar um pouco a perspectiva dela, da Paula, da Mari também, diante do nosso processo, né? E também explicar para as pessoas um pouco sobre o BPI, a história do BPI, enfim. É com você a palavra, Lari. Tá com o microfone desligado. Pronto. Tá ouvindo? Boa noite para todas, para todos e para todes. É muito bom estar aqui, rever essas mulheres queridas e estar aqui também com o pessoal que está assistindo. Vou me descrever, sou uma mulher de cabelo curto, avermelhado, pele amarela, estou com batom vermelho, tenho uma boca média, uns olhos um pouco puxados, que eu sou mestiça de japonês. Estou com uma blusa amarela, de manga comprida e uns brincos grandes. Foi um desafio, né? E ao mesmo tempo uma satisfação muito grande dirigir esse processo da Rúbia, da Yara e da Letícia. A gente pegou toda essa virada, né, para a pandemia, que deu uma chacoalhada boa assim nos nossos sonhos, né, do início do processo, e aí a gente teve que revirar e rever e criar, né, novas maneiras do que fazer, de como dirigir, né, e elas muito solitárias, apesar da gente tentar dar todo o apoio durante todo o processo, né? Na pandemia, cada uma na sua casa acaba sendo uma coisa mais solitária, mais difícil. E esse processo do método BPI é muito contato, né? Muito contato afetivo, né? Contato físico, contato energético. Então, foi assim uma descoberta, né? Como fazer isso. E as três que pegaram bem essa transição, né, foi a fase assim, mais difícil, porque no ano seguinte, 2021, a gente pegou outro processo, mas já tinha tido a experiência com as três, né, então já tinha um pouco aí alguma ideia do que fazer e de como fazer, assim. Mas deu muita satisfação, né, também, o resultado foi muito bonito, foi muito forte. Acho que acaba que essas forças todas também desafiaram, mas também trouxeram mais força delas e nossas, né, enquanto diretoras, para conseguir superar esses momentos, né, essas adversidades, assim. E então eu vejo que foram 3 percursos, né, porque os percursos no método bailarino pesquisador-intérprete são individuais, apesar do trabalho ser conjunto, né? Cada uma teve o seu processo, né? Cada uma teve os seus momentos de maior desafio, né? De ter que derrubar a porteira para passar. Então, não é um processo sincrônico, né? Das 3 intérpretes, apesar de ser conjunto entre as 3. E foram 3 processos muito profundos que, apesar de toda essa realidade online e tudo, deu para aprofundar bastante. Eu acho que também
muito por elas já terem tido a experiência ao vivo, né, antes, então elas já tinham essa referência corporal da aula ao vivo, e isso deu para elas resgatarem na memória do corpo na hora de estar sozinha e a gente dirigindo assim via a tela, né? Então, essas personagens, né, que vieram em cada uma, depois acho que seria interessante vocês falarem, né, um pouco das personagens, os nomes, o que elas são. Elas são fruto, né, dessa experiência delas com a pesquisa de campo, lá com os Guarani, entrelaçando com vivências muito íntimas, né, delas, do histórico afetivo, da memória corporal, né? Então, o que da memória, do histórico afetivo, né, da própria construção psíquica de cada uma se encontrou uma ligação com aquilo que foi vivido em campo, né? E dessa ligação é como se conectasse com alguma coisa a mais que vai gerar nessa personagem. E esse é o processo que eu acho que é o foco, né, do método bailarino pesquisador intérprete, o BPI, porque permite a construção de uma dança que, ao mesmo tempo que é muito íntima da individualidade daquela pessoa, do intérprete, ela está ligada com um contexto social, né, bem forte, está ligada também com uma questão coletiva, assim, que supera uma pessoa específica, né? E isso traz uma potência para a dança, né? Traz uma força que é bem diferenciada, assim, é como se a pesquisa de campo despertasse alguma coisa que está latente naquele corpo e que, quando se junta com esse campo emocional da pesquisa, ganha uma outra força que vai além dessas duas realidades, assim. Então, falando um pouco, né, do método BPI, ele vai trabalhar toda essa questão dividindo, né, em 3 eixos, mas que é dividido para poder entender e para poder visualizar o que é isso, mas isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Então, essa questão mais pessoal, mais interna do intérprete, a gente chama de eixo inventário no corpo, que é essa referência que o intérprete tem daquilo que faz parte do corpo dele, emocionalmente, né? E esse emocional ligado a um histórico pessoal e a um histórico também cultural, que tem a ver com a história do corpo, né, da pessoa, de como esse corpo foi tratado, do que esse corpo viveu na relação com as paisagens, com os espaços, com a natureza, do que esse corpo herdou, né, dos seus antepassados, as crenças sobre esse corpo, as relações com o sagrado, as relações com lazer, né, com prazer, com as sensações a respeito do corpo. Então, tudo isso a gente chama de inventário no corpo, que é o que faz parte, né, desse corpo, ligado também a uma ancestralidade. Aí tem essa questão do campo social, que é pesquisado, que no caso delas foi os Guarani, mas né, a gente já teve pesquisas com vários outros campos, né, sempre de realidades, segmentos sociais brasileiros, né, que estão numa força de resistência a esse poder dominante, né? Esse poder, essa cultura dominante, são culturas que estão mais se contrapondo a essa cultura dominante, não se adaptando a ela, né? Então, são corpos que têm essa energia de resistência para a manutenção de uma identidade, é esse tipo de cultura assim que a gente vai pesquisar. Então, esse lugar de pesquisar uma outra cultura, né, uma cultura de resistência, a gente chama de coabitar com a fonte, né, que eu vou coabitar com aquelas pessoas que são fonte de aprendizado, né, fonte de referência enquanto a manutenção de uma identidade cultural. E aí o terceiro eixo, que é a estruturação da personagem, que é o momento que essas duas coisas, inventário no corpo e coabitar com a fonte, se fundem para dar
origem a uma nova vida, né? Um novo corpo, que é a personagem. Então, esses são os 3 eixos, aquele que tem a ver com a pessoa do intérprete, que tem a ver com a pesquisa de campo, e o que tem a ver com a personagem, que vai surgir dessas 2 questões, que é o da estruturação da personagem. E aí, para trabalhar esses 3 eixos, o método bailarino pesquisador intérprete tem 5 ferramentas, que a gente chama. Essas ferramentas, elas são corporais, né, e são utilizadas nos 3 eixos, em todo o processo. Então, as 5 ferramentas são a técnica de dança, a técnica dos sentidos, as pesquisas de campo, os laboratórios dirigidos e os registros. A técnica de dança, ela é uma técnica que a Graziela Rodrigues, né, que é a criadora do método BPI, foi desenvolvendo a partir das várias pesquisas de campo que ela fez. Então, ela foi tentando entender, né, como eram esses corpos, né, esses movimentos, essas corporeidades que ela ia presenciando em corpo, né? Como era isso, o que tinha em comum entre os diferentes manifestações brasileiras que ela foi pesquisar, né? E como era a organização desse corpo, né? Mais do que a forma, essa organização que é ligada a uma questão simbólica. Então, essa técnica de dança, ela não é só movimento, uso das articulações, né, vetores de força, ela tem toda uma questão simbólica que é inerente a ela. Não dá para eu chegar nesse corpo se eu não tiver também a minha presença para essa questão simbólica que faz parte desse corpo. Então, ela é uma técnica que inclui uma intenção, né, no corpo. E aí a técnica dos sentidos, ela está bem junto com essa técnica de dança, que é você treinar seu acesso, né, a sua percepção, as suas sensações, as suas emoções, as imagens que surgem a partir do seu movimento. Então, é um movimento que você tem que estar muito presente com a sua mente, com a sua emoção, com a sua percepção, com a sua observação de si mesma, para estar transitando, né, nesse movimento por esses vários sentidos, de emoção, de sensação, de imagem. Essa é a técnica dos sentidos, que é algo que é treinado para eu conseguir me mover com acesso a essas emoções e a partir dessas emoções. Os laboratórios dirigidos são o momento que a gente vai investigar, né, isso tudo, e a gente trabalha esses laboratórios dirigidos fazendo uma delimitação em volta da pessoa. Então, ela fica num espaço que é só dela, que é delimitado, como se fosse um círculo mágico, né? Para ela poder estar ali só com ela mesma, protegida, vivendo o que ela precisa viver ali dentro, sem ter nenhuma interferência de fora, né? Sem ter nenhuma invasão de fora. Então, é um espaço bem delimitado e aconchegante, que a pessoa vai viver as coisas do corpo dela e da pesquisa que ela realizou dentro daquele círculo. E a gente chama também de dojo esse círculo, né? Que é uma palavra que vem japonesa, que vem das artes marciais, que é o espaço ali da própria pessoa. E nos laboratórios dirigidos, então, a pessoa vai transitar, fazer o movimento dela bem guiada por esse circuito, né, de sensações, emoções, imagens, movimentos. Então, essa é a terceira ferramenta. A pesquisa de campo, ela acontece principalmente naquele eixo que eu falei, né, no coabitar com a fonte, mas ela também pode acontecer na parte do inventário, que é a parte pessoal, né? Eu posso pesquisar, por exemplo, conversar com a minha avó, conversar com a minha mãe, conversar com uma tia, né? E fazer uma pesquisa de campo para saber mais da história da família, para saber mais das coisas que aconteceram né, antigamente. Então, ela acontece também nesse eixo, e ela pode acontecer também no eixo da estruturação da personagem. Por exemplo, vem uma personagem, de repente, no corpo, que ela é moradora de rua,
sendo que eu pesquisei os Guarani, aí vem a moradora de rua no meu corpo, aí eu vou pesquisar algumas moradoras de rua para ajudar a nutrir mais esse conteúdo que veio no meu corpo. Então, a pesquisa de campo ela pode acontecer nas várias etapas, embora onde ela ganha uma dimensão maior é nessa etapa do coabitar com a fonte. E a última ferramenta, que são os registros, é a gente tentar registrar, né, aquilo que está acontecendo durante o processo, porque o que acontece durante o processo é muito subjetivo, é muito sensível, né, é muito sutil, e então a gente tenta, de alguma maneira, captar isso, né, materializar isso para poder olhar para isso, né, e entender melhor o que está acontecendo. Então, esse registro ele pode ser com desenhos, ele pode ser na modelagem em argila, ele pode ser na escrita, né? Pode ser numa tabela, que às vezes a gente faz de sensação, emoção, movimento. Então, são várias formas de eu tentar colocar isso, né, no concreto para eu poder olhar para isso e estudar isso que está acontecendo, analisar isso que está acontecendo e aí ajudar na condução do processo. Acho que é importante falar também que, embora seja um método, né, que tem esses eixos, tem essas ferramentas bem delimitadas, ele é muito direcionado para cada intérprete, né, que vai passar por ele. Então, não é um método fechado, assim, né, rígido, que vamos fazer isso, 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 isso. Dependendo de cada processo, a gente vai conduzindo, né, por caminhos diferentes, tendo essas referências bem fortes, né, do método, mas são referências que permitem, que é inerente a elas poder ter essa liberdade de condução. Então, ele já foi feito com públicos muito diferentes, né? Por exemplo, recentemente teve a Yasmin Berzin, que fez com mulheres idosas, e aí foi todo, né, direcionado para a realidade dessas mulheres idosas, para o corpo delas, para a forma como elas lidam com a memória, que é diferente de como jovens lidam com a memória, né? Para o que é o significado do corpo para elas, da imaginação para elas. Então, isso vai sendo direcionado de acordo com cada intérprete que vai entrar por esse método. Então, ter um método, às vezes, passa a impressão de ser algo rígido, né? Mas não é, no caso desse método, não é uma coisa rígida, são bases para você poder até ter uma maior fluidez, né? Para você poder lidar com algo muito intenso, né? Que abre muito a pessoa do intérprete, que desconstrói imagens corporais do intérprete. Você tem algumas bases firmes para dar essa possibilidade de uma grande abertura, assim, sensível e emocional. Acho que é isso, por enquanto. Bom, então agora, obrigada, Larissa. Eu vou chamar a Paula para falar um pouco mais sobre a história do método, como surgiu, como que a Graziella chegou em todos esses eixos, assim, se você puder contar para gente. Boa noite a todas, todos e todes. Também estou muito feliz aqui de estar com vocês e de estar, né, com toda a equipe, com as 3 intérpretes aqui novamente online, né? Eu fiquei emocionada de ver o vídeo, deixei para ver hoje a estreia e tanto trabalho, né, gente? Como a Larissa colocou em vocês, tanto trabalho, né? Tanto barro amassado, né? Tanto carinho também que a gente colocou nesse trabalho, nós na direção e vocês como intérpretes, né? Então, a gente está feliz de estar aqui conversando mais um pouco sobre esse processo. Então, vou me apresentar, né, para a autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, cacheados, na altura do ombro. Uso óculos, tenho a boca tamanho médio, o nariz um pouco alargado. Estou com uma blusa laranja e um chale bege e um brinco bege. Bem, a história do BPI é uma longa história, né? Eu vou tentar
que resumir um pouquinho, né? Foi até a minha pesquisa de doutorado, e que foi muito especial, que eu pude conversar, não só entrevistar a Graziella, né, a criadora do método, mas também várias pessoas que trabalharam com ela durante o processo de criação do método, né. O método BPI, a gente pode dizer que ele vai surgir realmente, ele nasce no corpo da Graziella. Ela começa a experimentar o que depois ela vai sistematizar, e que a Larissa explicou muito bem, os eixos do método, as ferramentas, né? Não se cria um método do dia para a noite, né? O método, ele foi criado, experimentado primeiro no corpo dela. E foi muito bonita a criação do método, como surgiu, assim, como nasceu, né? Ela estava num momento de crise, assim, pessoal e artística, no período que ela morava em Brasília, que ela fazia parte de um grupo, a Escola Ensaio, Dança e Teatro, que foi um grupo que revolucionou a cena de Brasília, aí nos idos de 80, né? Não podemos esquecer que é um período bastante particular do Brasil, um período de ditadura, e aí ela queria dançar uma personagem, mas que ela não achava essa personagem nos livros. E aí procurou, e aí deu aquele insight, né? E seguindo o coração, vou para a rodoviária de Brasília, não sei se vocês conhecem a rodoviária de Brasília, que é muito interessante, e ali de madrugada, isso, às 5 da manhã, ela vai se deparar com mulheres que vinham das cidades satélites, né, para trabalhar nas casas, né, as empregadas, e ela começa a se identificar e querer conhecer, estar mais próxima dessas mulheres. E aí ela vai se aproximando, se envolvendo tanto, a ponto que vai parar nas agências de emprego que essas mulheres frequentavam para procurar emprego, né, nas casas. E aí nisso ela começa a se aproximar mais ainda, e uma delas acaba um dia chamando ela para ir, não só onde elas moravam, nas cidades satélites, mas também nos terreiros de Umbanda que elas frequentavam, né? Então, é dessa maneira que acaba essa aproximação também da Graziella com esse universo, né, das manifestações populares, dos rituais afrodescendentes, depois também dos rituais indígenas, né, começa através dessa pesquisa, dessa aproximação com essas mulheres, que elas mesmas, né, essas pessoas pesquisadas, vão levá-la para esses espaços, né, para os terreiros de Umbanda. E depois ela vai e acaba pesquisando os terreiros de Umbanda, conhecendo, né, alguns pais de santo na época, terreiros de candomblé também, né? E daí, dessa pesquisa de campo, primeiro vivenciado no corpo dela, né? Quer dizer, dessa ligação com o campo pessoal pesquisado, dessas que veio, né, através do contato com essas mulheres, e com a história, elementos também da história dela, vai nascer a primeira personagem no método BPI, que se chamava Graça. E o nome do primeiro espetáculo, que o roteiro todo é em torno da história dessa personagem, né, se chamava Graça Bailarina de Jesus, ou 7 Linhas de Umbanda Salvem o Brasil. Esse espetáculo também é considerado um marco na história da dança no Brasil, né? Um espetáculo que foi censurado, inclusive, na época, e que a personagem Graça, ela é muito poético, né? Ela falava, ela cantava o tempo inteiro em cena, dançando, e era a história de uma empregada que sofria várias violências, né? Várias situações assim difíceis, e que tinha o sonho de ser bailarina, né? E no final é muito poético também que ela é o dia que ela morre, né? A história do espetáculo é o dia da morte da Graça, que ela vai contando toda a história dela, tudo que ela passou, né? Então, e tem toda uma relação muito forte também, né, com a manifestação, os campos sociais que foram pesquisados, né, tanto dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, e a história dessas mulheres, né, dessas empregadas, né. E então é interessante que nesse espetáculo a gente já vê ali o germe do que vai ser os 3 eixos no método, né?
a importância dessa pesquisa de campo, que foi tão importante desde o início, esse contato próximo que ela teve, né, que ela propõe isso no método, que o pesquisador se aproxime das pessoas pesquisadas a ponto de, como a Larissa explicou, você se sente como o outro, mas sem perder a sua identidade corporal. E ela viveu isso, foi muito interessante que desde o primeiro espetáculo, teve um momento que ela estava ali pesquisando essas mulheres na agência de emprego, e ela estava com a postura, com o jeito assim tão parecido com essas mulheres, que uma das senhoras que iam lá contratar olhou para ela e falou assim: então, você quer trabalhar para mim? Então teve essa confusão, né? Por um momento acharam que ela era uma das pessoas pesquisadas, e não, né? E então aconteceu isso, quer dizer, desde o início, né? Essa questão que depois ela vai sistematizar mais de 10 anos depois, que vai publicar no livro, né? Nesse livro aqui, que estou aqui trazendo, o Bailarino, Pesquisador, Intérprete, Processo de Formação, em que ela vai falar desse coabitar com a fonte. O que é isso? Essa relação de afeto que se cria entre o pesquisador e as pessoas pesquisadas, né? Mas isso já estava lá no início, né? Como inventário que vai ao longo de vários outros espetáculos que ela vai fazendo depois, que ela vai experimentando o corpo dela, esse aprofundamento da história pessoal, das memórias, né? Tudo isso do corpo. E as personagens que vão... A Graça é é o primeiro espetáculo que surge, mas depois, de 1980 até 1987, ela eu não posso esquecer de falar que todos os espetáculos que ela fez, onde ela vai experimentar o método no corpo dela, vão ser dirigidos por diretores de teatro, na época, e aí todos... oh, meu Deus, perdão, que me deu um branco. Todas essas personagens, né, que vão surgindo, né, em cada espetáculo vai ter uma personagem, né, todos esses trabalhos vão ter muitas pesquisas de campo, todas geralmente, né, ligadas a esse universo mesmo, né, geralmente não todas são ligadas às manifestações populares brasileiras ou pesquisas de rituais afrodescendentes. Ela pesquisou muito terreiro de Umbanda e terreiro de Candomblé nos primeiros nos trabalhos que ela lançou, né? Mas teve várias outras pesquisas que foram se somando, né? Isso que a Larissa falou, quer dizer, são muitas pesquisas, tanto nesse percurso inicial, né, dos primeiros espetáculos, que ela experimenta o método no corpo dela, e de 80 a 87, né? Ela também pesquisou nesse período muito Folia do Divino, colhedoras de café, e teve outras pesquisas também que foram sendo feitas, mas quando ela para de dançar, ela começa, no final, um pouco antes, ela começa a experimentar esse método com os alunos que ela tinha em São Paulo, no espaço que ela trabalhou, no Vento Forte, e depois ela vai vir aqui para a Unicamp, né, entrar na cadeira de dança do Brasil, como na época era danças brasileiras, como docente, e aí começa a também experimentar essa metodologia com os alunos, né, as alunas aqui do curso, né? E aí vai ser realizada várias outras pesquisas de campo, quer dizer, até o lançamento do livro, onde ela escreve, sistematiza esses 3 eixos que a Larissa falou, que aí ela vai realmente nomear, né, inventário no corpo, habitar com a fonte, estruturação da personagem. Ela já tinha experimentado muito isso no corpo dela e com os alunos, né? Com as alunas. E aqui na Unicamp é que ela vai começar a dirigir utilizando esse método. Então, o primeiro espetáculo que é dirigido na Unicamp, o Bailarinas de Terreiro, vai ser, né, um dos primeiros que vai exatamente ser trabalhado isso com os alunos, e esses 3 eixos também já vão, né, estar ali. Mas ela só vai nomear esses 3 eixos, sistematizar em 97, quando esse livro é lançado, né? Nós mesmos, né, Larissa, quando começamos a trabalhar com a Graziella, né, a gente não tinha o livro ainda, e esses nomes ela já falava um pouco assim para a gente, mas a gente trabalhava esses eixos, trabalhava essas ferramentas, que depois também ela vai explicar melhor, né, as ferramentas, tanto no livro, mas ela fala também, mas ela vai detalhar e aprofundar mais
tanto os eixos no doutorado depois, né, mais tarde, e as ferramentas também com o tempo, isso também vai ser escrito e trabalhado em vários artigos que vão ser publicados, né. Então, isso hoje tem mais de 40 anos, né? Então, o método já existe há muito tempo, mas é interessante a gente relembrar essa história para a gente entender que o germe estava lá na Graça Bailarina de Jesus. Esse primeiro espetáculo a gente já tinha um pouco esse percurso, né? E vendo hoje o trabalho também, e falando disso, eu fiquei pensando como é forte, né? Inclusive uma temática que vocês trazem no trabalho de vocês, que vieram a partir dessas pesquisas, podia vir muitas temáticas, né? Muitos conteúdos, né? Mas ficou muito forte no trabalho de vocês a relação, né, a situação das mulheres, né? A violência contra as mulheres, né? E isso, a temática das mulheres, da situação das mulheres, é algo que é muito forte na história do método, né? Ele não foi só dançado por mulheres, mas muitas, né, personagens femininas ao longo desses anos todos, desde a época da Graziella até hoje, né? E a temática da mulher, dessa situação de violência que estava lá no Graça Bailarina de Jesus e que está, infelizmente, ainda hoje, né, no nosso país, e que isso acaba também, né, vindo, né, nos trabalhos, né. E também uma questão que é muito forte no método, que é importante a gente destacar, que praticamente todos os trabalhos até hoje que foram lançados, tanto pela Graziella quanto pelos que ela dirigiu, pelo que nós continuamos dirigindo, e outras pessoas que trabalham com o método, tem muito esse sentido muito de manifesto, de denúncia social também, né? Isso é uma característica muito presente nos trabalhos, né, do BPI. É importante também a gente destacar isso. Não sei se eu falei muito sinteticamente, que é muita coisa, gente. Eu vou parar por aqui a É palavra. muita coisa, é trabalho de anos, né? Não dá para Vale a resumir. pena quem É quiser isso. aprofundar, ler o livro, o doutorado da Graziella e os artigos, tem muita coisa no site mesmo, né, do Núcleo BPI, que falam sobre isso, e assistir os trabalhos, porque é o que a gente fala, o BPI tem que ser, para a gente entender, ser vivido, né, é mais fácil. Pode entender um pouco menos, mas é outra coisa quando você vive, né, todo o processo. É isso. Sim. Obrigada, Paula. Imagina. Você trouxe essa perspectiva bastante do contato que a Graziella teve muito com outras realidades, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha dentro das disciplinas na Unicamp, né, de dança do Brasil, mas que o método propõe bastante. E aí eu queria convidar a Mari para falar um pouco sobre isso, sobre essa relação com esses outros corpos, né? E também como o método trabalha dentro e fora da universidade, né? A Paula falou bastante sobre a chegada da Graziella na Unicamp e ela começar a aplicar e estruturar esse método com os alunos, né, com os estudantes. Mas o método ele é capaz de atravessar os muros da universidade e criar outras relações também, que não é só a acadêmica, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa noite a todas as pessoas presentes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo trabalho que fizemos todas juntas aqui, todas e todos. Foi bastante emocionante ver de novo. É realmente esse trabalho, assim, ele foi um marco, como a Larissa falou, né, de se reinventar e ver que ele foi tão fértil, né, de chegar até esse desdobramento, de vocês poderem se encontrar, nós podermos nos encontrarmos e ver como é que era Cáliga, né, como que Cáliga, Jurema e... esqueci, Cáliga... E era assim. Yaraci, você mesmo, Rubia. Cáliga, Jurema e Yaraci se encontram, né? E a dificuldade que foi também isso, e vencida, porque chegamos em um ótimo encontro. Fazia todo sentido, né? Foi muito interessante como que cada uma já estava uma na outra, de alguma forma já existia
esse diálogo, porque foi construído e tal, mas aquilo estava vivo ainda, né? Quando a gente se encontrou. Bom, acho que me apresentar também, para a gente aprender a fazer isso, acho que estamos aprendendo, né? Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos curtos, liso, grisalhos, olhos verdes, acho que sobrancelhas largas, boca pequena, nariz arredondado, a gente vai se olhando e vai se transformando. Brincos e um cachecol, que eu vou tirar porque começa a falar, vai dando calor, e uma blusa cinza. Bom, assim, eu acho que a fala da Larissa, né, e da Paula já trouxe vários desses elementos, né, sobre o que é o BPI em relação à cultura popular, né, como que o BPI vai se desdobrando nessas relações, nesses diálogos que ele vai construindo, e como que ele se faz nesse diálogo, que já é um passo de rompimento dos muros da universidade, né? Eu acho que ele carrega na sua essência essa grande contradição, que é uma contradição que fundamenta seus princípios, né? Que ele veio de fora, mas ele, nas experiências da Graziella de fora, e ela trouxe esse desejo artístico de pesquisadora também, que ela sempre foi, e começou a investir, né? A dar prosseguimento nessa pesquisa dentro da universidade, mesmo estando totalmente fora dos padrões da universidade. Então, é uma pesquisa que nasce lá na década de 80, com essa característica vanguardista de ser decolonial, né? Hoje isso está tão em alta, e ali ela já tinha essa perspectiva de buscar aprender, né? De buscar o conhecimento do corpo para fora das salas, né, de aula, para fora das perspectivas etnocêntricas, que a dança é muito fundamentada, né, universalmente. E aqui no Brasil, com a riqueza de corporidades e manifestações que a gente tem, que o mundo inteiro olha para o Brasil, a gente vem fazendo uma cultura de dança oficial que garante esses valores eurocêntricos, norte-americanos, de reprodução de padrão estético e de modos de criação, né? Então, essa referência do BPI enquanto ter as manifestações, as culturas populares, os segmentos sociais enquanto escola, isso marca muito a qualidade de trabalho, que é o princípio do BPI, né? Esse corpo diferenciado, assim, é uma qualidade bem única, que é uma qualidade conquistada com bastante trabalho, né? A gente que vivencia os processos, a gente sabe que não é uma qualidade corporal, que de fácil acesso, ela precisa ter uma insistência, uma pesquisa, e que também causa bastante conflito em cada um, né? Porque é esse momento da gente estar se deparando com esse processo de autorreconhecimento. Então, a ida a campo, ela é principalmente uma relação afetiva, né? Porque as duas pessoas que se encontram ali são responsáveis por essa pesquisa, né? Claro que o pesquisador que é o interessado, mas é muito importante frisar que as relações de campo, elas sempre acontecem dentro de uma premissa que é você ser aceito nesse espaço, né? Você ser... para que essa relação seja genuinamente afetiva, né? E que garanta que não exista nenhuma relação de dominação ali. Então, é muito delicado isso, e precisa que a gente esteja sempre avaliando, se vendo, né? Mais do que a gente não está ali para ver o outro exatamente, mas ali para se sentir em relação ao outro e, claro, aprender
sobre esses universos simbólicos e tão diferenciados que compõem as culturas brasileiras, né? Acho que nesse lugar o BPI ele traz esse propósito, né, de uma metodologia situada em território e de construção de dança que esteja relacionado aos nossos contextos, né? Então, de estar aqui e se relacionar com isso. E acho que isso eu percebo a dificuldade quando eu aí trazendo aqui, né, como que são esses desdobramentos, né? Porque realmente o BPI ele está alocado na Unicamp, onde o grupo se desenvolveu e aonde a maioria das pesquisadoras tem atuado, mas muitas outras pessoas já viveram isso e continuam, se formam nisso, né? Como eu e colegas, e outros alunos da Unicamp que também recebem essa formação e levam. E pela minha experiência, que tenho trafegado em outros territórios assim, da dança para fora da universidade, e também conversando com as minhas colegas que têm essa oportunidade, a gente afirma, né, que a gente já vê isso na Unicamp, como que o BPI é algo estranho, né? E eu acho que isso é uma característica bastante relevante, porque ele está nesse trânsito dessa origem, né, de ir atrás da contracultura hegemônica, né, de ir atrás dos lugares não oficiais. Então, faz com que seja uma coisa estranha, porque a gente oferece ali uma proposta que é diferente do que a maioria das propostas de dança vem trazendo. E aí fica uma coisa meio sem lugar, porque a dança brasileira, querem muito colocar um rótulo, né, sobre o nosso trabalho. Então, fica esse lugar de que é dança contemporânea, é dança do Brasil. Na Unicamp, eu acho muito interessante também que, nas últimas gerações, a disciplina da qual o BPI vem sendo mais desenvolvido, né, é dentro da disciplina de dança do Brasil, e virou Brasil, né? Então, parece que é um lugar, assim, que precisa ter um escaninho para se falar de Brasil, precisa ter um espaço recortado e tal para ter essa validade. Isso particularmente me incomoda bastante, e aí eu fico, dentro das minhas práticas, eu até evito, assim, falar um pouco dança do Brasil, para que as pessoas vão percebendo que o Brasil está ali, e não necessariamente que aquilo é um departamento diferenciado da dança, uma modalidade de dança, né? E sim uma perspectiva de dança, que mais do que falar de Brasil, é abrir as nossas percepções para os contextos que estão também internalizados e muitas das nossas relações internalizadas com esses contextos, né? Que eu acho que é o lugar mais importante da gente perceber como que a gente se relaciona com os contextos brasileiros e como que a gente não tem muitas oportunidades de estar reconhecendo isso. E no espaço da dança, do BPI, simplesmente não, né? Com o trabalho a gente começa a ter a tomada de consciência, né, de muitas coisas, principalmente a oportunidade de ir a campo, através das coisas também que chegam, dos materiais, das referências que chegam até nós via os pesquisadores, as professoras, né, as pesquisadoras e professoras. Então, como que a gente se reconhece nesse estranhamento de uma música, de uma ginga, de um movimento, como que essas referências chegam dentro da sala de aula, como que a gente recebe isso nos nossos corpos e nos nossos processos. E aí eu percebo isso dentro das minhas práticas, que eu tenho conduzido e compartilhado em diferentes contextos, e acho que o que mais fica é como a gente sempre começa esses trabalhos a partir de oportunidades das pessoas se inventariarem, né? Para mim, eu sinto assim, muito gratificante quando eu recebo comentários e compartilhamentos de sensações das pessoas se reconhecendo brasileiras, né? Das pessoas se reconhecendo dentro de alguns lugares culturais que, mesmo sendo distante, não é que a gente é daquele lugar,
mas aquele lugar de alguma forma está em nós. Ou até pessoas que falam, nossa, mas eu sou desse lugar, mas ela não tinha essa, talvez, coragem, várias, né, de se reconhecer. E essa é a maior característica do BPI. Por isso que o BPI, por isso que a Grazela vai até esses lugares e por isso que isso se transforma num ponto essencial do processo, ir até o campo, né? Porque é vivenciar essa condição de pertencimento, essa condição de bater o pé, de firmar a existência, né? De firmar um lugar simbólico, de incorporar aquilo, né? O que ela fala de um corpo atrelado assumido em suas origens, né? E aí essa é a maior escola de corporeidade, de presença que o BPI propõe, né, que a gente esteja pesquisando, observando e vivenciando, para que a gente também assuma, enquanto artista e, consequentemente, enquanto pessoa, as nossas origens, os nossos atravessamentos, né, as questões humanas, pessoais, simbólicas, que nos atravessam e que muitas vezes são bastante desvalorizadas ou invisibilizadas internamente, porque isso é invisibilizado socialmente, né? E aí eu acho que as experiências assim fora da Unicamp que eu tenho conhecido mostra que o BPI ele é realmente um trajeto, né, para a gente viver o processo como um todo e que muitas vezes ele não tem lugar, porque os processos são rápidos, a ansiedade, a necessidade de mostrar, de ter produto, de atingir, de trabalhar na superficialidade. Então, o que eu percebo é que quem se interessa pelo BPI são as pessoas que não se satisfazem com esses processos rápidos e percebem que ali tem um lugar a mais, que foi aberto, né? Eu, assim, dentro da escola de formação, de dança que eu trabalho, orientações e aulas que eu dou, eu sinto as pessoas assim, mas como é que a gente continua isso? Porque são sempre experiências que abrem e que para continuar precisa de uma dedicação. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que essas aberturas também já são bastante transformadoras, já mudam as perspectivas em relação à dança, né? Já começam a trazer outros elementos e abertura dos processos de autorreconhecimento, na mudança em relação aos campos, em relação aos materiais. E acho que a gente está num momento também que a gente está muito atento a essas relações, né? Estamos atentos a essas relações, então há também, é muito evidente um medo de se relacionar com a cultura popular por questões éticas, então isso também é algo que a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa falar sobre isso, não é simplesmente se retirar, tipo, esse não é o meu lugar, né? A coisa do lugar de fala, da apropriação cultural, que são assuntos extremamente importantes e que a gente precisa cuidar para a gente não reproduzir essas relações de dominação quando a gente pretende um diálogo com esses contextos, né? Mas para que a gente esteja na construção de novos caminhos, né? Na construção de outros caminhos, vamos dizer assim, né? Porque não é novo, é simplesmente sair do padrão, né? Assumir que assumir esses conflitos enquanto possibilidades de construção de outros modos, de fortalecimento de outros saberes, de abalar essa hierarquização do saber. Então, eu sinto que essas práticas que eu tenho proporcionado também né, fora da universidade, essas oportunidades de apresentar o BPI, elas geram muitas reflexões. E acho que a educação e a arte é o lugar onde as pontes têm que ser corajosamente traçadas, né? Porque se a gente se retira também dessas discussões por medo, a gente retira, sai da nossa responsabilidade, né? De estar da nossa responsabilidade de assumir o que a gente acredita, o que a gente deseja, o que a gente vem pesquisando, né?
Isso é algo que é isso, assim, que tem sido bastante presente, né? A gente está acompanhando essas discussões, então a gente tem que estar. Eu acho que isso o BPI ensina muito também, faz parte do processo, essas relações éticas, né? Então, a gente falar também do BPI é, de alguma forma, ajudar, fomentar como que essas experiências podem ser possíveis, porque existe uma trajetória nisso, e a gente tem uma experiência com o BPI de receber retornos muito positivos dos campos, né? Porque realmente são relações afetivas que são travadas ali, que são construídas. Claro que tem uma particularidade de continuação dessas relações. A nosso objetivo é de formação, é de criação, mas as relações que acontecem dentro da possibilidade de cada relação, que são contextos diferentes, elas costumam, a gente uníssona as nossas experiências, todas elas, as pessoas dos campos de pesquisa têm algum tipo de não sei se gratidão é a palavra, mas está cumplicidade, né, com a nossa presença e com o nosso trabalho, respeito, né, com o nosso trabalho, mesmo às vezes as pessoas não entendendo exatamente o que a gente quer, mas a partir do momento que eles nos recebem e nos sentem, se a gente está seguindo esse constante processo de avaliação, né, conosco, de ajustes, de transformação, de reconhecimento, essas experiências têm sido bastante respeitosas e férteis. Então, acho que a nossa experiência com o BPI, ela precisa ser compartilhada e constantemente atualizada, porque mais do que nunca existe um interesse nessas propostas, né? Tipo, em construir propostas que saem dos padrões, que construam essas pontes, que façam esses diálogos, que quebrem os muros, né? Que tragam outras perspectivas para dentro dos processos criativos e para as escolas de dança, para os processos de formação de dança. Então, é bastante trabalhoso, bastante desafiador, porque são vários pontos polêmicos, mas o que eu tenho sentido nas minhas experiências é que é um trabalho de bastante contundência, né, do trabalho tem ajudado, assim, tem aberto muitas possibilidades e desejos, tem dado coragem, né, para as pessoas, para as dançarinas, dançarinos que se atentam a esse tipo de questão e que desejam fazer danças que estão mais próximas, né, às suas questões pessoais e as sociais também, aquilo que atravessa ela. Acho que é isso. Ah, que legal, gente, ouvir vocês. A gente está muito perto de ter que terminar, então gostaria de abrir rapidamente para perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa, colocar aqui no chat ou até abrir o microfone e se colocar. Essa é a hora, senão a gente pode ir fechando e se despedindo. Ou também, se quiser procurar a gente depois, se quiser fazer algum comentário depois, falar alguma coisa, entrar em contato com elas também, a gente pode fazer essa mediação. Então, acho que eu já vou fechando. Ai, peraí, eu queria falar. Fala, Ninguém vai falar, vou falar. Mas eu só queria colocar, assim, que é muito bonito, eu estava até aqui fazendo anotações, assim, que é muito legal isso que o método tem, lógico, as pessoas que estão construindo o método, né?
proporcionam, que é uma coisa de estar sempre em processo, assim. Acho que a Mari falou isso do tempo, né? E eu acho isso muito bonito, assim, se permitir estar num processo que eu sinto que para mim, desde que eu comecei a pesquisar o BPI 2018, 2017, ele está acontecendo, assim, né? Então, tem coisas que eu fazia lá que eu estou entendendo agora, que eu estou sentindo agora, e sei que esse processo que a gente fez esse ano, lá para frente, ele vai gerar outras coisas, assim. E aí o próprio método também, né? Ele vai tendo coisas, camadas, assim, né? Que conforme você vai conhecendo a história, vivenciando mesmo no corpo ali, a gente vai entendendo isso, assim, né? Eu sinto que o BPI, tem muita gente que comenta do BPI, que o BPI isso, o BPI aquilo, mas eu sinto que o mais importante de tudo é vivenciar, assim. Se a gente não se propõe a vivenciar, a gente não entende como é, assim, né? A gente não sabe. Mas só falar que é muito bonito, assim, tá ouvindo tudo isso, mesmo estando no meio do processo todo, né? Agradecer a todos eles. Sim, obrigada, gente. Maravilhoso ter vocês e ouvi-las. Sim. E tem uma coisa que a vivência do método, ela é transformadora em muitos sentidos, assim, né? Tanto no pessoal, num processo individual, mas também do que a gente está construindo enquanto função social da dança, assim, né? O que eu acredito enquanto dança e o que eu estou impulsionando de dança para fora de mim, né? E o método transforma essa visão de vida, de dança, que para mim é uma coisa só, mas transforma muito, né? E, enfim, eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu comecei a trabalhar com isso, e sinto isso que a Letícia falou, né? Cada momento da minha vida eu falo, nossa, aquele dia, aquele laboratório hoje está fazendo muito sentido. E isso é muito interessante, trazer isso para o consciente, né? Trazer isso para as nossas escolhas depois da formação, depois de passar pela vivência do método, ou também durante, né? A gente fazer escolhas conscientes de movimento, não só de dança, mas de vida, né? E, bom, queria agradecer, então, a presença de todo mundo que ficou aqui escutando essa conversa, agradecer a Larissa, a Mari, a Paula, agradecer também minhas amigas Letícia e Yara. Vou agradecer de novo a Thalita, a Renata e a Madu do Portal Mood, o portal como um todo, que é um espaço da gente falar sobre dança brasileira, né? As danças todas que acontecem no Brasil, e fomentar esse assunto para mais pessoas. E agradecer o Lucas, da Território Produções, e queria abrir agora esse espaço para vocês fecharem essa conversa da maneira que vocês quiserem. Quero só agradecer também de poder ter estado aqui com vocês hoje. É muito bom ouvir, né, Paula e Mari falando, e também ouvir os retornos de vocês três, né? Eu acho que isso que vai nutrindo, né, a continuidade desse trabalho, que ao mesmo tempo é tão instigante, tão bonito, mas também tão difícil, porque a gente sofre muita resistência, né, da sociedade, assim, e aí ver o quanto que isso está frutificando e gerando dança interna em vocês, né? É bem gratificante, assim, ver o crescimento de vocês, ver a potência, né? A geração de vida, assim, vocês. Então, fico muito feliz de estar aqui, de poder ver desenvolvimento e ouvir as falas de vocês e olhar para vocês, mesmo que aqui na telinha. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Agradecer a Rosana também, que está aqui na nossa tradução em Libras. E é isso, gente. Obrigada. Uma boa noite para vocês e vamos dançar muito nessa vida. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom feriado para todos. Ah!